Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Bom, hoje vamos falar sobre propriedades da potenciação. Vocês já viram anteriormente sobre potência? O conceito, viram em relação ao quadrado, números elevados ao cubo e outras potências. Também, por exemplo, elevado à quinta, à sexta e por aí vai, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as propriedades dela. E para começarmos com chave de ouro, vem sobre multiplicação. E todas aqui as propriedades que a tia vai falar para vocês são com a mesma base, tá certo? Então, para a gente poder fazer uma multiplicação ou divisão, é necessário estar com a mesma base. Tia, eu poderia fazer a multiplicação de 2 elevado a 1 e 3 elevado a 2? Não poderia ser, tá? Porque precisam ser a mesma base. 2 e 3 não são a mesma coisa, tá bom? Então, para se efetuar essas propriedades da potenciação, é necessário que estejam na mesma base. Só para vocês lembrar o que seria base, a gente explicou anteriormente, mas vamos trazer só um pouquinho, tá certo? Base é isso que fica mais próximo ao chão, ó. Por exemplo, tá aqui o 2. O 2 é a base. Tia, e quem é o expoente mesmo que eu acabei esquecendo? Bom, vamos lá. O expoente sempre é o que fica em cima, sempre esse que fica aqui, ó, na parte de cima. E ele que vai indicar quantas vezes eu vou repetir a minha base. Se eu tenho minha base 2 e meu expoente 3, é a mesma coisa que eu estar falando que a minha base vai ter que se repetir quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Porque quem está mandando é meu expoente. O expoente que manda em tudo. Se ele manda 4 vezes, a base tem que se repetir 4 vezes, entendeu? O expoente que é o dono de tudo. O expoente que manda, que desmanda, tá certo? Então, essas propriedades a gente também vai utilizar de acordo com o expoente. Mas é necessário todo mundo estar na mesma base. Caso contrário, nem podemos alterar o expoente, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, a tia trouxe aqui um exemplo para vocês. Que eu quero saber qual o valor de 2 elevado à terceira, no caso, elevado ao cubo, que vimos, né? E 2 elevado à quarta potência. Primeiramente, vocês lembram como é que resolve isso? Se vocês lembrarem, por favor, façam aqui logo. Coloca esses exemplos antes da tia prosseguir. Escrevam no caderno de vocês. Só para testar mesmo, gente. Porque matemática requer muita prática, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai resolver esse daí. A cara da bonequinha pensando, tipo. De, por exemplo, assim, meu Deus, o que é isso, Senhor? Vamos lá. Qual o valor de 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta? Primeiramente, a tia vai trazer uma demonstração como seria enorme se eu fosse trabalhar da forma levar no pé da letra, tá? Antes de eu aplicar a propriedade. Tá aqui. Sei que 2 elevado à terceira é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. Por que, tia? Porque o meu expoente é quem manda na base. Ele mandou a base repetir 3 vezes. Então, eu repeti a minha base, ó, 3 vezes, ó. Tá aqui, o 2 está sendo repetido 3 vezes, tá? E 2 elevado à quarta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 se repetindo 4 vezes, tá bom? Então, 2 elevado à quarta é assim, 2 à terceira também é assim. Se caso eu quisesse multiplicar esses valores, olha o tamanho que ia dar. Ia ficar 2 elevado... 2 ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência. Olha o tamanho da minha conta. Ia ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes... E para eu simplificar isso, simplificar de ter esse trabalho aqui, ó, tá? Esse trabalho e esse trabalho aqui, que a tia tá marcando para vocês, a gente pode aplicar a propriedade diretamente. Porque assim, se fossem números maiores e para não ter risco de vocês se perderem, alguma coisa assim, entendeu? Como é que eu poderia aplicar a propriedade aqui? Seria o quê? Bonequinho pensando, né, aqui. Falando assim, ó, tô começando a entender. Fosse aplicar a propriedade, lembrando, gente, só vale se for a mesma base, tá certo? Então, como os dois possuem a mesma base, que no caso é o 2, a gente faz o quê? Repete a base, tá? E somos expoentes. 3, que é o expoente de 1, mais 4 da outra potência,
Fica quanto 3 mais 4? 7. Então, tá aqui, ó, fica 2 elevado à sétima. Ou seja, fica 2 vezes 2, 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 tá certo? Aqui, essa propriedade, ela é muito importante também para introduzirmos na outra. A outra que vai facilitar mais ainda, tá certo? Essa daqui a tia aplicou os 2 métodos só para vocês entenderem como é que ficaria e o porquê que fica assim, tá? E para comprovar que isso dá isso daqui, é a mesma coisa, tá? Então, eu repeti a minha base e somei os meus expoentes. Quando é uma multiplicação de potenciação, tá certo? A tia vai trabalhar aqui outro exemplo para vocês, tá? Vamos supor que eu tenha... A tia vai fazer da forma direta, porque vocês acabaram de descobrir como é que se resolve. Então, vamos lá. Deixa eu usar outra cor, porque essa cor vai ficar um pouco ruim para vocês visualizarem. Vamos lá com preto, tá? Que o verde vai ficar muito clarão na tela do celular ou na tela do computador, enfim. De 3 elevado a 4 vezes, tá? Vocês lembram que esse pontinho também significa vezes, né? A gente estudou isso na... isso daqui significa também que é multiplicação, tá? Um ponto ou vezes assim, um x, tá certo? Então, tanto faz, isso também significa que isso é multiplicação, tá bom? Vezes 3 elevado a 5. Como é que eu poderia fazer isso daqui? Vocês lembram? São as bases iguais? Primeira coisa a gente vai checar. São bases iguais? 3 e 3 são iguais? São. Então, tá ok para eu aplicar minha propriedade. Eu sei que a minha base é igual. Então, repito a minha base, que é o 3. Agora, eu vou somar os meus expoentes, que é quem? 4 mais 5. Vou somar. Quanto é que dá 4 mais 5? Contem aí. Quanto? 9. Isso mesmo. Então, repita aqui a minha base, ó, e somos meus expoentes. 4 mais 5, 9. Pronto. Somei os meus expoentes. Então, tá aqui, acabei de aplicar minha propriedade de forma direta, porque anteriormente eu expliquei para vocês passo a passo, tá bom? E quando vocês estiverem com mais prática, estiverem resolvendo atividades e tudo, vocês vão conseguir resolver mais rápidos ainda. Essa parte, vocês veem um pouco da introdução sobre as propriedades da potenciação. Futuramente, no 8º, no 9º ano, por aí, vocês vão estudar um pouco mais a fundo sobre esse assunto, tá certo? Então, isso é um pouco introdutório, tá bom? Que a gente tá explicando isso pra vocês. E é muito importante que vocês entendam. Muito, 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 muito importante, tá bom? Vamos usar outro exemplo? Por favor, pausem o vídeo, refaçam os exemplos que a gente está mostrando, tá certo? Que vai facilitar muito para a aprendizagem de vocês. Vamos agora ver, deixa eu botar aqui, eu quero trocar a caneta, mas vai ficar ruim de visualizar para vocês. Deixa eu botar laranja. 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao quadrado. Primeira coisa que a gente tem que notar logo. São bases iguais? São. 4 e 4 são iguais. Então, eu posso repetir a minha base. E fazer o que quando é uma multiplicação? Somar os meus expoentes. Logo, fica 3 mais 2. Ok? Repito a minha base de novo, ó, que a minha base é o 4. E somo. Quanto é 3 mais 2? 4, 5. Isso, 5. Então, fica 4 elevado à quinta potência, tá? Então, significa dizer que meu 4 vai se repetir 5 vezes para eu conseguir resolver e saber minha potenciação, certo? Que fica assim, né? Vocês lembram como é que se resolve isso, né? Fica 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, tá certo? Pra gente resolver, precisa montar isso daqui. Vamos agora, outro exemplo novamente. Se eu tivesse 4 elevado ao quadrado vezes
5 elevado à primeira potência. Primeira coisa que a gente precisa checar. Essas bases são iguais. Se o teu amiguinho tiver 4 barras de chocolate, e você tiver 5, vocês têm chocolates iguais? Não, né? Você tá tendo mais chocolate que seu amiguinho. Então, 4 não é a mesma coisa que 5, tá certo? Então, por isso, que não vamos poder aplicar a propriedade diretamente aqui. Por quê? Porque minhas bases não são iguais. Sendo isso, como minhas bases não são iguais, eu não posso aplicar a propriedade, tá bom? A gente checa logo primeiro isso para poder conseguir resolver. E como não foi de acordo com a primeira regrinha, então nem posso mais dar continuidade, tá certo? Então, gente, a gente fica aqui sobre multiplicação de potenciação de base da mesma base. Lembrando que a tia dividiu essa explicação em vários vídeos, tá? Para não ficar cansativo, não ficar muita coisa para vocês, tá bom? Então não estranhe se forem 2, 3 vídeos ao mesmo tempo, mas porque eu achei que ficaria melhor dessa forma. E para facilitar o entendimento de vocês, tá bom?